E eu converso agora, ao vivo, com o secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias. Secretário, bom dia. Bom dia, Jocélio. Secretário, o brasileiro é muito rápido em dominar os assuntos. Ele começa a entender de avião quando tem um acidente, ele entende de questões internacionais quando tem uma guerra, e ele entende de esgoto, de obras públicas, quando vê um vídeo na internet mostrando que a prefeitura teria feito uma máscara para o esgoto na Praia de Iracema. O senhor gravou um vídeo no fim da semana explicando que aquela obra da prefeitura não foi uma maquiagem, que a prefeitura fez o devido tratamento do que havia de poluição ali na Praia de Iracema. Queria que o senhor explicasse agora para a gente ao vivo o que é que aconteceu ali e o que é que significa essa nossa instabilidade com a poluição da Praia de Iracema. O senhor já havia falado em ligação clandestina de esgoto. Como é que está isso hoje, o cenário de hoje, secretário? Bem, Jocélio, você falou muito bem, as pessoas veem e dão a sua interpretação. De fato, a gente entende isso e é nosso dever estar tentando explicar, estar tentando dar a versão exata das coisas, e foi isso que eu tentei fazer ao publicar aquele vídeo, e agradeço essa oportunidade aqui de poder usar esse veículo de comunicação também para dar essas explicações. O que nós temos é que, se você for olhar os dados oficiais, 60% da cidade de Fortaleza estaria coberta por rede de esgoto. Acontece que nesses 60%, mesmo nessa área que teoricamente está coberta por rede de esgoto, existem ainda contaminações de esgoto na rede de drenagem. A rede de drenagem é aquela rede que a prefeitura constrói para poder conduzir a água da chuva quando está chovendo. E também toda a água que você derramar na pista, ou todo aquele esgoto que não é coletado, ele pode vir a convergir para essa rede de drenagem. Então, mesmo estando teoricamente coberta a área, existem ligações clandestinas de esgoto, ou seja, gente que faz a ligação de esgoto na rede de drenagem, mesmo tendo disponível na sua porta um sistema de coleta de esgoto que é separado da drenagem, ou seja, o esgoto é coletado em uma rede separada da rede de drenagem. Essa rede de esgoto ela fica sobre a tutela, digamos assim, sobre a gestão da companhia que tem a concessão para fazer esse serviço, que é a CAGES. Então ela constrói e opera essa rede. A rede de drenagem é a rede da prefeitura, que deve levar apenas água de chuva. Então, essas ligações clandestinas associadas a problemas na rede de esgotamento sanitário da CAGES, ou seja, alguns vazamentos em posto de visita, vazamentos em rede que nós detectamos que passa por dentro da rede de drenagem, ou seja, a rede de drenagem é maior e dentro daquela tubulação de drenagem passa um tubo de esgoto indevidamente por dentro daquela rede e ele pode vir a vazar e contribuir diretamente para dentro da rede. Então, o que acontece é que o exutório, a saída dessa rede de drenagem, que às vezes está contaminada, acontece nas praias, né? E ali na Praia dos Crush, do Lido, Praia do Belchior, né? Seja lá como se denomine, ali tem um ponto em que essa drenagem ela se concentra, ela forma na saída dela, ela sai muito baixa, perto da areia, e ela forma ali uma mini lagoa, né, na saída dela. E com a contaminação dessa rede de drenagem, na rede de drenagem, pelo esgotamento sanitário, ali se formou realmente um ponto de poluição da praia e da areia da praia. A Prefeitura de Fortaleza está fazendo obras na Praia de Iracema. Então, no ensejo dessa obra, aproveitando a oportunidade dessa obra, nós fizemos um desvio da rede de drenagem que está contaminada para dentro do emissário de esgotamento sanitário da CAGES, ou seja, desviamos a rede de drenagem contaminada pela rede de esgoto para dentro da rede de esgotamento sanitário. Com isso, a gente deixou de ter aquela contribuição de esgoto ali na praia, naquele ponto. Esse processo, Jocélio, é o que se chama de tomada de tempo seco. Por que é tempo seco? É quando não está chovendo. Então, quando não está chovendo, a água da rede de drenagem é para ser muito pouca. Aqui no Ceará é para ser zero praticamente, porque quando chove não tem escoamento. Então aquilo que está ali dentro da rede de drenagem é exatamente o produto dessas ligações clandestinas e vazamento da rede da CAGES. Tá. Então, problema nenhum em direcionar essa rede contaminada para dentro da rede de esgoto, que assim a gente dá um destino final desse esgoto. Agora, não é o correto.
não é correto que o esgoto seja despejado na rede de drenagem, e a gente utiliza a rede de drenagem para conduzir esgoto, mas para se evitar a poluição na praia, foi essa ação tomada. Na sequência, para eu concluir, nós fizemos também a drenagem daquela água que estava parada na praia e, principalmente, como ela ficou lá muito tempo, ela contaminou o solo. Nós retiramos mais de 300 toneladas de areia contaminada daquela área e substituímos por areia limpa, né? Foi isso exatamente que resultou nessa balneabilidade que a gente teve agora na última semana naquela área da praia. Quando vocês tiram 300 toneladas de areia suja, vocês trazem 300 toneladas de areia de onde, secretário? Para medir o impacto que vocês podem causar. De qual trecho? A areia da própria praia que foi contaminada pelo esgoto que se acumulou ali. Foi uma pequena lagoa, aquele fundo daquela pequena lagoa, ela já tinha acumulado sujeira, né? Sujeira mesmo, lama, sujeira que vinha desse esgoto que estava contaminando a praia. Então nós tiramos com a máquina escavadeira, você retira a areia com a lama toda e isso coloca num caminhão e esse caminhão vai lá para o aterro sanitário, que é o material que está contaminado. Tá, Aí depois, com a própria areia da praia, foi feito um reaterro naquela área. Tá, a areia da própria praia de Iracema, é isso? É dali mesmo? A areia da própria praia, exatamente. Ah, tá. Bom, mas muito bem, o senhor descreveu o que a prefeitura fez para coibir a poluição que havia, fazendo, portanto, a ligação do que tinha de clandestino com a rede da CAGES. Em que medida, secretário, a pergunta é do ponto de vista político também, em que medida essa ação da prefeitura, ela acontece em paralelo à CAGES, em que medida as questões políticas interferem na relação técnica entre prefeitura hoje e CAGES? Bom, essa ação foi feita de forma emergencial para a gente resolver um problema que estava agudo, que estava afligindo muito aquela área da cidade. Porém, não é a solução definitiva. A solução definitiva é interromper a contaminação da rede de drenagem. Isso aí só vai acontecer com uma ação tanto da prefeitura como da CAGES. A prefeitura vai fiscalizar a rede de drenagem, né, e vai tamponar, né? Primeiro foi feito um aviso, depois eu explico com mais calma essa questão qual é o processo. Mas a prefeitura vai tamponar todas essas ligações clandestinas e vai cobrar da CAGES que ela não tenha mais vazamento na sua rede de esgoto naquela área e que faça as ligações nesses locais em que as pessoas não ligaram na sua rede de saneamento. Ou seja, a gente precisa ter uma ação que impeça que o esgoto chegue na praia, né? Essa que foi feita pontualmente, ela resolveu esse problema agudo, como eu disse. E, politicamente, Josélio, a gente tem que trabalhar para resolver os problemas, né? Negar o problema, dizer que, não, isso não é comigo, isso aí é um problema que não tem nada a ver com isso. Ora, como é que uma companhia que é responsável pela coleta, tratamento e destinação final dos esgotos da cidade não tem nenhuma responsabilidade com relação à poluição com esgoto sanitário na rede de drenagem? É óbvio que tem, né? A culpa não é da rede de drenagem, é como se a gente visse um lixo, o lixo está na rua e a culpa é da rua, porque construiu a rua. Não é. O lixo está na rua, a culpa é de quem jogou o lixo na rua e a responsabilidade também é de quem deveria coletar aquele lixo que está na rua, né? Então, a prefeitura, por exemplo, no lixo, ela tem a coleta regular de lixo, mas as pessoas acabam jogando lixo na rua, formando os pontos de lixo, e a prefeitura gasta muitos recursos financeiros na coleta desse lixo que está espalhado na rua, porque ela não pode deixar a cidade suja. Então, é assumir a responsabilidade, José. Eu penso que, independente de qualquer questão política, não se deve negar os problemas, a gente deve aceitar as críticas, entender quais são os problemas e partir para resolver. Foi isso que a prefeitura fez com relação à Praia de Iracema, e hoje nós temos uma ferramenta que não tínhamos antes. Nós temos um grande serviço de inspeção que foi feito nas redes de drenagem, onde foram detectados mais de 300 pontos de contaminação nessa rede. A maior parte ligações clandestinas, mas também muitos pontos de vazamento da rede de esgotamento sanitário da CAGES que devem ser corrigidos. A prefeitura apresentou esse relatório para a CAGES através da Ambiental Ceará, já andou verificando algum desses pontos, a gente observou na rua alguns pontos já sendo visitados e até consertados, e a gente espera isso, essa proatividade aqui, não esperem uma notificação, não esperem uma multa, mas que vão para cima do problema para resolver.
E a gente está aí para dar esse apoio. Hoje, por exemplo, a prefeitura está fazendo uma segunda fase do processo de notificação e de solução, digamos assim, desse problema das ligações clandestinas. Foi feito primeiro um aviso a todas essas, principalmente ali naquela bacia da Praia de Iracema, um aviso às pessoas que potencialmente estavam ligadas à rede de drenagem para consertarem essas ligações. Nós mandamos o material para a CAGES para que ela consertasse também os seus vazamentos. E hoje está sendo feita uma nova campanha de inspeção, verificação, e agora a GFIS vai fazer formalmente a notificação e, se for o caso, também a autuação com multa desses pontos de contaminação da rede de drenagem. Secretário, aqui é Juliana Matos Brito, junto com o Jocélio na entrevista, era justamente sobre isso que eu queria perguntar ao senhor. Quanto é, por exemplo, a multa para uma pessoa? A gente está falando da área nobre de Fortaleza, né? E essas pessoas estão com ligações clandestinas de esgoto. Qual é a multa para uma pessoa que faz esse tipo de ação na cidade? A multa pode chegar até a mais de R$40 mil, dependendo de alguns aspectos mais detalhados aí eu não vou saber te informar, infelizmente, porque isso são detalhes que a agência de fiscalização é que tem essas informações. Mas pode chegar a mais de R$40 mil uma multa por contaminação. Pode ser até classificado também como um crime ambiental, e aí é algo até mais que dá até contornos de uma ação civil, né? Mas o importante é que essas notificações e essas multas, o mais importante para a gente é que elas gerem conscientização e que elas gerem ação, né? Ação de quem deve corrigir os problemas. Certo. Secretário, uma pergunta aqui do nosso ouvinte Voé Avelino, ele pergunta por que não existe a mesma celeridade de execuções de obras nos bairros periféricos, como é feito nas áreas mais nobres da cidade? Bom, eu queria que ele dissesse sobre qual é exatamente essa obra a que ele se refere, porque mais de 90% das obras estão acontecendo na periferia da cidade de Fortaleza, né? 10%, aliás, 10% é até para ser conservador, porque eu acho que não chega nem a 1% da quantidade de obras que está sendo feita em área nobre. E as obras na periferia da cidade de Fortaleza, elas acontecem sim numa velocidade boa, né? Todas as obras da prefeitura estão em andamento, não existe nenhuma obra parada, as obras estão acontecendo em processo acelerado. Tem postos de saúde que estão sendo construídos agora que estão num ritmo surpreendente de evolução da obra. Por exemplo, o posto lá do Canidezinho, ele tem 3 meses de obra, já está com 60% da obra concluída. Nós vamos fazer em quase metade do tempo inicialmente previsto a construção desse posto de saúde, que é importantíssimo para a população lá do Planalto Vitória, no Canidezinho. Lá no Presidente Vargas também, ali do outro lado do rio, tem um posto de saúde também em construção, tem uma areninha em construção, tem mais de 50 milhões de saneamento, drenagem e pavimentação sendo investido naquelas áreas que eram ruas de terra, de lama, e que já a obra nem acabou e já estão recebendo já o benefício da obra. As ruas que vão ficando prontas já vão sendo utilizadas pela população. Então, em toda a periferia da cidade de Fortaleza, as obras acontecem dentro do prazo. Eventualmente, pode haver um atraso ou outro por alguma complicação pontual, mas essa não é a regra geral, muito pelo contrário, as obras estão indo muito bem em toda a cidade de Fortaleza. Essa percepção às vezes acontece porque são obras que, como estão na periferia, como estão nos bairros, elas não são muito vistas, não são muito faladas, não são muito apresentadas, enquanto que as outras que acontecem em áreas que têm mais potencial de mídia, digamos assim, de engajamento, que as pessoas veem mais, tem mais gente frequentando, as pessoas observam mais a obra, mas diga a ele que não se preocupe, do mesmo jeito que a obra da Praia de Iracema está andando bem, as obras no Canidezinho, do Presidente Vargas, do São Miguel, no Planalto Vitória, no Palmeiras 2, elas estão andando a pleno vapor. Só para concluir, secretário, o senhor falou na Praia de Iracema, a gente outro dia falava de 50% da obra da Ponte dos Ingleses. Qual o senhor confirma para quando a conclusão das ações ali na Praia de Iracema? A Ponte dos Ingleses, em janeiro, ela já vai ter piso e guarda-corpo. Então, ela já vai estar... a gente já vai conseguir enxergar uma ponte ali naquele local. E, imediatamente, nós vamos iniciar a reconstrução daquelas estruturas tal qual tinha antes, né?
as sorveterias, né, o ponto de observação da praia, do jeito que era antes. Vai ser reconstruído completamente a partir de janeiro e ainda no ano que vem nós vamos reinaugurar a ponte. Está andando muito bem o processo. E, conforme a gente teve a oportunidade de falar aqui, a estrutura que foi recuperada está completamente íntegra. Não havia nenhum problema com a estrutura, né? Um caso, digamos, sei lá, inventado ou sonhado aí, que a ponte não tem nenhum problema estrutural, está sendo construída, está ficando pronta e a gente já pode ver o serviço lá acontecendo. E no restante da Praia de Iracema, a gente focou agora mais, as obras ali na parte do aterrão e do aterrinho, para que a gente termine até o dia 15 de dezembro, a gente consiga concluir toda aquela área para não ter nenhum problema com o Réveillon. São mais de 1 milhão de pessoas naquele local. Então a gente não quer resíduo de obra, a gente não quer nada pela metade para não prejudicar a festa. Tá, então... E na sequência, a partir de janeiro, a gente vai começar a focar a obra na parte da Praia de Iracema, na frente do aquário e na praia do Porto da Draga. E até o final do próximo ano deve estar tudo concluído. Tá, então confirmando todo aquele trecho da Raimundo Girão ali no aterro, vocês acabam antes do Réveillon, é a confirmação da Prefeitura, né? Exatamente. Tá bom. Secretário, muito obrigado, bom dia para o senhor, a gente volta a falar. Obrigado, muito obrigado pelo espaço e bom dia. Bom dia, conversamos com o secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, às 10h22.